Bem, vamos lá. Vou falar aqui um pouco sobre o seguinte tema. Existe alguma ordem de Jesus, alguma ordenança da parte de Jesus dizendo que se devessem escrever os evangelhos, que se devessem escrever alguma coisa sobre ele? Existe? Existe alguma ordem de Jesus para os apóstolos, para os discípulos, para que eles escrevessem qualquer coisa sobre Jesus? Não. Não existe nenhum versículo na Bíblia, nenhuma palavra dita por nosso Senhor Jesus Cristo que os apóstolos devessem escrever qualquer coisa sobre ele. Qualquer coisa, não existe. Para começar, nem mesmo o próprio Jesus escreveu qualquer coisa durante sua vida. Nem mesmo Jesus usou da escrita para levar o evangelho, para levar as boas novas às pessoas. Nem mesmo o próprio Jesus. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus disse: Ide por todo mundo e pregai o evangelho, pregai. Não disse para escrever nada. E pregação é oral. Pregação é feita oralmente, né? A pregação é feita oralmente. Jesus disse: pregai. Não há nenhuma ordem, não há nenhuma ordenança de Jesus dizendo que os discípulos devessem escrever. Não há. Mas por que então a Bíblia existe? Por que então hoje existe uma lista de livros que fazem parte da Bíblia, que é chamado de cânon? Por que existe? Porque houve uma necessidade e a igreja compreendeu essa necessidade, entendeu que havia a necessidade de ter um catálogo, uma lista de livros que fizesse parte do cânon, uma lista de livros inspirados. É por isso que a Bíblia existe hoje. Não é porque foi uma ordem de Jesus. Não existe nenhuma ordem expressa de Jesus dizendo: escrevei abundantemente, escrevei compulsivamente sobre mim, sobre as minhas palavras, sobre meus ensinos, sobre a minha vida, sobre a minha obra, sobre a minha morte, sobre a minha ressurreição. Não há nada, não há nenhum versículo, nem sequer uma tradição. Não existe, eu acredito que nem sequer uma tradição relacionada a Jesus que tenha uma ordem de Jesus à igreja, uma ordem de Jesus aos apóstolos que escrevessem. A Bíblia, como nós conhecemos hoje, os livros que fazem parte das Escrituras, surgiram por uma necessidade histórica, por uma necessidade que a igreja viu que era necessário, precisava, para combater as mentiras, para combater, por exemplo, o gnosticismo, porque os gnósticos, por exemplo, também estavam escreveram coisas sobre Jesus que não eram verdades. E a igreja, vendo que havia muitos escritos, muitos evangelhos gnósticos, muita coisa que estava sendo escrito ou que foi escrito sobre Jesus que não era verdade, a igreja se viu forçada a buscar uma lista de livros inspirados, porque até aquela altura não havia, tá, uma reunião assim, vamos dizer, uma preocupação em trazer uma lista de livros que fizesse parte do cânon do Novo Testamento. Não havia essa preocupação. E isso aconteceu séculos depois, né, do advento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia não caiu do céu com capa, com zíper, com capítulos, versículos, pronta como nós conhecemos hoje. Isso foi tudo um processo histórico. Isso foi tudo um processo histórico
porque a igreja viu a necessidade disso, né? Por exemplo, capítulos e versículos. Você acha que capítulos e versículos na Bíblia hoje estão nas nossas Bíblias? Você acha que isso aí ajuda ou não? Ajuda, né? Lógico, ajuda, facilita nós encontrarmos os textos, os versículos, memorizar, encontrar rapidamente. Mas nem sempre foi assim. A igreja viu a necessidade disso. Mas existe, por exemplo, alguma ordem, uma ordenança, né, nas escrituras ou da parte de Jesus que devesse existir capítulos e versículos nas escrituras? Não existe, cara. Isso foi uma necessidade histórica, foi uma necessidade que a igreja percebeu, que os cristãos perceberam que precisava, e até hoje é usado assim por todas as denominações cristãs. É usado capítulos, versículos, né? Mas não que tenha sido uma ordem de Jesus, de que a Bíblia fosse organizada dessa maneira, né? A composição dos livros no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, quem decidiu isso aí? É a igreja. Porque se fosse para os livros serem colocados de maneira cronológica, era para Marcos, por exemplo, estar antes de Mateus, porque Marcos foi escrito antes de Mateus, segundo os estudiosos, né? Inclusive parece que o primeiro livro escrito no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. Paulo foi o primeiro escritor neotestamentário, foi o cara que começou a escrever. Foi ele o primeiro que escreveu. Se não me falha a memória, é 1 Tessalonicenses. Foi o primeiro livro do Novo Testamento. E você não vê o apóstolo Paulo falando nada sobre uma ordem de Jesus em escrever. Lá em Atos capítulo 9, quando o apóstolo Paulo tem a visão de Jesus, ele conta a narrativa, ele fala sobre, né, o ocorrido. A Bíblia descreve lá que Jesus chama Paulo para ser testemunha entre os gentios. Mas em nenhum momento você vê Jesus dizendo para Paulo que ele deveria escrever as cartas, as epístolas. Você não vê em nenhum momento, né, quando Jesus aparece ao apóstolo Paulo, você não vê em nenhum momento Jesus dando uma ordem para o apóstolo Paulo para que ele escrevesse o Novo Testamento, para que ele escrevesse as epístolas. E Paulo foi um desbravador aí nessa área. Foi ele que começou a escrever o primeiro livro do Novo Testamento, a primeira composição do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo, lá pelos anos 50, lá depois de Cristo. Foi ele que começou. Foi ele quem começou aí a escrever, que deu início a este fenômeno de escrever. E graças a Deus hoje nós temos a Bíblia para a gente podermos ler. Mas dizer que o Novo Testamento foi uma ordem de Jesus, dizer que Jesus mandou escrever, não. Você não encontra nenhum versículo, nada, nem na tradição oral, nada, de que Jesus tenha dado esta ordem para que os apóstolos, para que os discípulos escrevessem o Novo Testamento. Então é isso aí.